E aí, rapaziada, beleza? Estamos aí, sejam bem-vindos, valeu pela participação, valeu pelo apoio aqui no meu canal secundário também, o pessoal tá assistindo os vídeos, tá se inscrevendo, o canal tá crescendo, e esse assunto ele começou a ganhar a atenção da galera de maneira progressiva nesses últimos dias, né, nesse último mês, nessa última semana, porque vários produtores de conteúdo falaram sobre isso, então chamou a atenção da galera, pelo menos aqui no nosso conteúdo, com relação à submissão da mulher, a mulher ser submissa. E é uma coisa que muitos criadores de conteúdo estão falando recentemente sobre isso, sobre a mulher ser submissa. Entendeu? É uma coisa que está acontecendo muito aqui nos produtores de conteúdo da Red Pill ou da Machosfera, tanto faz, que são mais pró-relacionamentos. E aí dentro desses caras que defendem relacionamento, o formato que eles vão insistir bastante é a mulher ser submissa. Porque normalmente, dentro do conteúdo, dos homens de um modo geral, mas principalmente mais na Red Pill, quando se fala sobre mulher boa para relacionamento, essa régua é bastante inclinada para o conservadorismo. Alguns caras mais, alguns caras menos. Mas normalmente vai ser inclinada mais para uma mulher de perfil mais conservadora. Alguns caras vão para um ponto mais extremo dessa régua, no sentido de a mulher ser, isso vai normalmente estar relacionado com um casamento bastante bíblico, né, mais cristão e católico, onde a mulher ela é realmente muito submissa, muito tradicional e provavelmente ela vai ficar em casa. O papel dela é ser esposa, cuidar dos lares, servir o marido e ser doméstica. Então esse é um extremo lá da ponta lá, que tem alguns que se inclinam, mas normalmente vai ser alguma coisa conservadora. Talvez nem tanto, dentro desses produtores que defendem relacionamento para os homens no conteúdo da Red Pill, que é uma coisa que cresceu. E eu percebi que esse assunto de mulher submissa tá na opinião de quase todos eles. Quase todos, até aqueles que não têm uma opinião tão conservadora sobre as mulheres, mesmo que defendem relacionamento, vão defender sobre a mulher ser submissa para o homem, nesse caso, numa perspectiva de... Porque eu vou trazer pelo menos para vocês que eu identifico, tá, mais evidentes assim, 3 perspectivas diferentes sobre submissão da mulher, que eu vou comentar pra vocês, que eu percebo. Tudo isso aqui, rapaziada, é opinião minha. Não peguei o dicionário e fui ver lá qual que é a definição, quantas existem, ou de algum especialista. Não, são coisas que eu falo, é meu jeito, vocês sabem como é que eu crio meu conteúdo. Eu tenho o meu modelo próprio. Então, pra mim, existem 3 tipos de submissão. E esses caras defendem muito uma que é a mais contundente, que eu percebo que é a mais, que existe mais crítica, inclusive militância contra a feminista, que é a submissão mais bíblica, onde o homem tem autoridade sobre a mulher. Existia isso foi desconstruído, em que o homem tinha uma certa autoridade, mas era uma coisa mais católica cristã, né? Inclusive tem alguns remanescentes de alguns casamentos mais conservadores, mais antigos, digamos assim, de uma geração anterior, né, em que você percebe essa configuração nesses casamentos. Tá, mas isso foi caindo por terra porque, como eu disse, essa configuração que havia no Brasil, de autoridade do homem e submissão da mulher, era uma coisa muito, como é que se chama, cara? Oriunda do cristianismo, do católico, que era uma coisa que era muito presente no passado. Quanto mais a gente volta no tempo aqui no Ocidente, mais você vê uma atuação, né, contundente da Igreja Católica na sociedade e também nos relacionamentos. Isso foi morrendo e hoje em dia é muito menos e praticamente sumiu. Como eu disse, você vê alguns remanescentes. Na geração mais nova não tem quase nada, pouquíssimo, né? Tá? Tô falando, é claro, que em comparação, beleza. E aí, falando agora sobre a questão da lei, principalmente, que é o que interessa, não existe autoridade do homem sobre a mulher. Inclusive a Maria da Penha, uma boa parte dela serve para acompanhar, para fiscalizar essa configuração e penalizar o homem se a mulher ela dar queixa, se isso for até o sistema, tá ligado? Como é violência psicológica, outros exemplos. A Maria da Penha ela funciona como uma tipo de fiscalização contra essa configuração de relacionamento. Um relacionamento que realmente tem autoridade sobre a mulher, que a mulher é submissa, ela serve para isso. Porque na interpretação deles, e tem um certo sentido, isso acarreta em violência. Que foi o que aconteceu com a Cíntia nesse caso. Muitas pessoas, por causa do caso dela, porque ela defendia, né? Ela é mais de direita, etc. E eu nunca vi ela falando sobre isso. Quer dizer, eu lembro de alguns comentários dela que eu concordei muito, cara. Eu acho que eu trouxe no canal, inclusive, ela falando no podcast. Algumas coisas que eu achei muito boa, muito interessante, cara. Mas não lembro o que é. E na interpretação do outro lado, isso acarreta em violência contra a mulher, porque obediência, submissão, né, muitos homens, se eles não têm a submissão da mulher de maneira orgânica, através da admiração e voluntária do respeito, eles vão fazer o quê? Eles vão subjugar a mulher através da força física para obrigar ela a ser submissa, nesse caso o cara mandar. E como eu já disse, a maneira que você tem para ser respeitado, que é uma correção que nós trazemos, digamos assim, é a habilidade eu sempre falei isso, é a habilidade de você ir embora. É só isso que você faz, cara. Se a mulher não te respeita, se ela não te trata como você quer, etc., você vai embora. É simples assim, você tira seu investimento. Parece algo óbvio, parece algo simples, mas não. Se você analisar
pelas entrelinhas e você dissecar isso daí que eu tô falando, realmente é uma habilidade. É por isso que eu sempre chamei de habilidade de ir embora. Porque primeiro que não é fácil e essa força vem de você justamente se valorizar. Porque muitas vezes o cara tá desrespeitado, ele não vai embora porque ele não consegue. E ele não se vê, ele não consegue se olhar no espelho e se valorizar, tá ligado? Por isso que ele aceita ser humilhado. E é óbvio que ele vai perder mais respeito cada vez mais, certo? Então por isso que eu chamo de habilidade. Eu acredito que tem três tipos de submissão. Essa submissão em que o homem tem autoridade sobre a mulher, que é uma questão mais bíblica. A gente pode até trazer em 4 tipos, mas eu acho que esse quarto entra dentro desse porque está na Bíblia, né? E a questão da mulher estar sob a missão do homem, que também é uma questão de obediência. Basicamente é como se o homem fosse o patrão da mulher nesse caso. Entendeu? Esse é o primeiro tipo de submissão, a questão do homem ter autoridade sobre a mulher no relacionamento, e ela tem dever de obediência, que aqui quase todas as mulheres odeiam essa submissão, não aguentam nem ouvir falar sobre isso, e que as feministas combatem. A segunda é a submissão do BDSM, que nesse caso, normalmente até quem engata mais nessa submissão são as mulheres mais progressistas. A submissão de dominação, né, que é uma coisa mais sexual nesse caso, etc., tá? Envolvida com BDSM. Não tem nada a ver com conservadores. Você vê como... É por isso que eu falo pra vocês, rapaziada, não levarem ao extremo as coisas que a gente fala. Você tem que ter interpretação. Porque às vezes um tópico que você tá comentando, ele tem várias perspectivas diferentes. Que é uma coisa que muitos esquecem às vezes. Existem várias formas de você analisar a mesma coisa, como nesse exemplo. O que tem a ver com Bíblia e com conservadorismo a submissão do BDSM? É um tipo de submissão. Entendeu? E você tem um outro tipo de submissão, que é aquela que eu defendo nesse caso, que é a análise que eu faço quando eu comento sobre a mulher ser submissa, que não tem nada a ver com BDSM, não tem nada a ver com a questão de autoridade. Cara, eu não ligo pra esse negócio de autoridade, eu não tenho ego pra isso, entendeu? É essa perspectiva que eu tenho quando eu falo sobre submissão. O que significa a mulher ser feminina, dócil, meiga e frágil. Basicamente é isso. É uma mulher submissa. Ela é muito feminina. É assim que eu vejo. Não com relação a eu mandar, ela obedecer. Não, eu nunca vi por esse ângulo. Pra mim, por isso que eu nunca entendi. Por isso que sempre quando eu comento sobre submissão, eu falo que eu não entendo as mulheres que ficam bravas ou não gostam da palavra. Porque pra mim, submissão é sinônimo de mulher feminina. É isso. Nesse tópico de submissão, ela serve pra quê? Pra controlar a hipergamia da mulher, rapaziada. É principalmente isso. Porque as mulheres, elas têm um poder que a gente não tem, que se chama hipergamia. Hipergamia significa hiperrelacionamentos, certo? Hiperopções. Eu já falei pra vocês, as mulheres são hipergâmicas porque elas têm hiperopções. É simples assim. Não se trata de olhar pra cima, se trata de olhar pro lado, em comparação com o homem, né? Isso é óbvio, isso você é irrefutável o que eu tô falando. As mulheres têm muito mais opções do que os homens. É simples assim. A submissão é uma forma de você controlar isso. Por isso que os homens se importam tanto em ter autoridade, em ter não sei o quê, porque é uma forma de você oprimir, de você amortecer um pouco a hipergamia das mulheres. Porque sem isso, cara, as mulheres elas são livres e basicamente elas têm um poder desenfreado que você não tem como competir, não tem como comparar. Não existe autoridade do homem sobre a mulher no Brasil. Isso é placebo. É aquilo que elas falam, né? Como é que é? Você acha que me engana e eu finjo que acredita. É tipo isso. O homem só tem a impressão que ele manda, mas o cara não manda nada. Por quê? Porque, vejam só vocês, onde eu quero chegar, rapaziada. Por isso que vocês vão entender que eu vou juntar tudo com relação à agressão da Cintia e tal, não sei o que lá, né? Então, assim, cara, a agressão ela entra com consequência, rapaziada, porque não existe submissão, você entendeu o que eu tô falando? Esse é o problema. Se você, homem, vir com esse negócio de submissão, bicho, aí acontece que nem aparentemente no caso desse cara. Porque o cara não tem poder sobre a mulher, tá ligado? A única coisa que você pode fazer é ir embora, porque não existe autoridade. O que o cara faz pra ter autoridade? Autoridade, o que eu tô querendo dizer? Autoridade é consequência, rapaziada. Por isso que eu falei que as feministas têm um ponto com relação à submissão. Principalmente se o cara for fraco, que é a maioria dos homens. Mentalidade escassa, fraco, ou sedentário. Aí, mano, vai dar merda, tá ligado? Vai dar merda. Porque a mulher tem um poder que você não tem o que fazer. Isso vai tirar os caras do eixo. O que o cara faz pra garantir a autoridade? Que é a única coisa que o cara pode fazer, porque ele é fraco pra ir embora, ele bate. Você entende o que eu tô falando? Porque não tem submissão, bicho. Se a mulher falar que ela vai fazer qualquer coisa, você vai fazer o quê, mano? Você vai fazer o quê? Você não pode fazer nada. Ou você vai embora. Então você entende que dentro da lei, você não tem autoridade sobre a mulher, mano. E esses caras, como eu disse, eles são fracos. A única forma deles gerarem uma consequência pra mulher, porque no Brasil não tem, é botando a mão nela. Pra ter autoridade. Porque não existe outra forma de você ter autoridade sobre a mulher. Onde eu quero chegar? Por que não existe submissão mais no Brasil? Mesmo se a mulher concordar, mano, em ser submissa e não sei o que e tal, cara, ela manda no bagulho. Porque, como eu posso explicar?
Quem controla o relacionamento é o Estado. O Estado, ele tirou a autoridade do homem. E o Estado está a favor da mulher. Então, quem tem autoridade é o Estado sobre o seu relacionamento. Se o Estado está a favor da mulher, e contra essa configuração que eu acabei de explicar, é ela que tem autoridade sobre você, não é você que tem autoridade sobre ela. Se ela decidir virar a casaca qualquer dia, cansei de brincar de autoridade do homem. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vamos pegar um exemplo mais assim, mais convencional do dia a dia. Vocês têm vários combinados ali que não pode fazer tal coisa, e ela começa a fazer. Sacou? Ela começa a se tornar uma mulher vulgar no relacionamento. Tá indo contra a sua autoridade, digamos assim, do que vocês combinaram. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Nada. Nada. Esse é o ponto, não existe. E sabendo disso, o que o cara faz? Como ele sabe que ele não pode fazer nada, ele perde o controle e bate. Por quê? Não existe autoridade, rapaziada, sem consequência. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe autoridade. A polícia tem autoridade sobre você. Por quê? Porque se você não fizer aquilo, tem uma consequência. Não existe autoridade sem consequência. Isso é uma pena, isso é uma punição. Se você fizer, a autoridade é isso. Se você fizer isso, vai gerar uma consequência. Qual é a consequência? Se a mulher fizer qualquer coisa, se ela trair você com o seu chefe, tá ligado? Beleza. Qual é a consequência? Fala pra mim. Qual é a consequência? Tem alguma consequência social? Tem alguma consequência cultural? Tem alguma consequência afetiva? Tem alguma consequência? Ela vai encalhar por causa disso? Ela vai perder direito de alguma coisa? Você vai ter que pagar pensão do mesmo jeito? Você vai dividir patrimônio do mesmo jeito? Entendeu? Cara, você vai dever alimentos? Ela vai ter a guarda do filho do mesmo jeito? Ela vai deixar de encontrar alguém? Não muda nada. Esse é o ponto que eu queria dizer principalmente sobre isso. Que não existe autoridade sobre a mulher em 2024. O feminismo, ele existia. O feminismo, ele fez esse trabalho. Isso é um fato, não é opinião. Ele fez o trabalho de engenharia social de dissolver a autoridade do homem. Tudo que você vê lá, violência patrimonial, violência psicológica em todos os exemplos, é um tipo de manifestação, é um tipo de coibir, é uma forma de coibir qualquer manifestação de autoridade do homem sobre a mulher. Então esse é o ponto principal. É por isso que os caras estão mais uma vez insistindo em submissão, porque é uma ferramenta, é um mecanismo de coibição da hipergamia da mulher, que é o motivo de maior insegurança entre os homens atualmente, principalmente no nosso conteúdo. Como eu disse, por isso que está em alta essa história de mulher ser submissa, mulher tem que ser submissa, etc. Se você não aprender, cara, a ter autoconhecimento sobre isso, que eu já falei, a única forma de você lidar com isso, rapaziada, é você ter autoconhecimento para não projetar seu ego nessa situação. Se você ficar projetando seu ego nessa situação, você vai ficar louco, porque você vai ver o poder que as mulheres têm, cara. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo que a mulher ela tem um rostinho bonito, cara. Ela basicamente tem uma vida privilegiada quase de celebridade, pelo menos de subcelebridade hoje em dia, graças à rede social. Se você não tiver autoconhecimento, você vai ficar xarope com isso daí, você vai ficar na rede pio eternamente. Que é o que acontece hoje em dia, valeu? Tamo junto aí, falou, até a próxima.